Olá, Netaluno, sou o professor Sérgio e hoje nós temos mais um momento do nosso curso de Metodologia da Pesquisa Científica. Talvez você não tenha tido ainda, Netaluno, acho bem provável, que não tenha tido uma aula que te explique como apresentar seu trabalho diante de uma banca, como levar seu trabalho para um congresso interessante. Nós veremos isso hoje. Eu quero muito que, depois de todo o nosso curso de Metodologia, você fique muito à vontade para, tendo um bom trabalho em mãos, mostrar para mais gente. Então, nós vamos ver agora, bem passo a passo, por que isso é importante. Por que isso pode agregar valor para seu trabalho. Por que eu recomendo demais que faça. Na tela. É aumentar custo-benefício diante de eventos, até, né, aluno? Você tem um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um artigo de conclusão, algo que você vai apresentar em algum momento. O que acontece? Quando você vai a um congresso, você tem horas extracurriculares, horas complementares, pode ser o nome que sua instituição de ensino der. Normalmente ficam em torno de 200 horas, pode haver variação, com atividades fora de sala de aula. E você vai para um congresso. Você pagou pelo evento, você foi como ouvinte. Mas, se você inscreve um trabalho, você terá também horas de apresentação. E você terá a possibilidade de seu trabalho sendo selecionado ter publicação. Aumentou custo-benefício. O que você tinha pago vem um retorno maior. Escolha para isso eventos, necessariamente regionais, nacionais ou internacionais. A carga horária é maior ainda, normalmente. Fora e fica bonito no currículo. Você, além disso, né, aluno, se você está estudando para um trabalho de conclusão, você tem a possibilidade de aumentar o custo-benefício tendo pessoas que estudam naquela área que você não conhecia falando com você sobre o seu trabalho. Vem dicas preliminares a uma banca. Olha que coisa importante. Uma banca dá nota. Ali não. Ali você pode ir mais à vontade. Volta para mim. Esse é o momento, né, aluno, em que você está se habituando a falar em público sobre um trabalho que é todo seu. Você pode não ficar à vontade, muitas vezes, em sala de aula. Mas ali, às vezes em outra cidade, outra instituição de ensino, ninguém te conhece. Você pode ir treinando e ficar mais à vontade. Então, quanto mais vezes você apresentar seu trabalho antes de ser uma banca, melhor ele provavelmente vai ficar. Mas temos mais. O que é que você leva? Normalmente você escreve um resumo. Você não escreve o trabalho inteiro. Quando você tem uma monografia, ela tem um resumo. Quando você tem um artigo, ele tem um resumo. Normalmente o resumo, palavras-chave. Depois, uma versão em outro idioma, um abstract, um resumê, algo em outra língua. Mas o que você leva para um congresso é um resumo. Pode ser expandido, pode ser mais sintético. O que você precisa ter em todo o resumo? No seu trabalho acadêmico, na monografia, no texto enviado para um congresso, é o que nós vamos ver agora, na tela. Um resumo, normalmente eles te dizem número de palavras ou frases. Não ligue para isso. Número de caracteres, não ligue para isso, né, aluno? Fique muito tranquilo. Você tem que dar conta de certas seções. O contexto, uma linha ou duas, uma frase ou duas, em que você fala por que aquilo é importante. Você está vendendo seu peixe. Você tem que dizer que aquilo é importante. Qual é o seu objetivo? Não precisam ser geral e específicos no resumo. Normalmente, explicar o objetivo geral já fica interessante. Mas e o que é objetivo geral? Você pode ver nossa aula, né, aluno, sobre a organização de um projeto de pesquisa. Lá consta tudo isso explicado. Metodologia. Você tem uma frase ou duas, talvez um pouco mais, em que você explica que procedimento usou. Fez entrevistas? O que você fez para selecionar o entrevistado? Qual era o seu objetivo com isso? Usou outras fontes? Quais? Por quê? Como as escolheu? Caso você tenha um autor que guiou, ou uma escola teórica que guiou toda a sua pesquisa, explica teu marco teórico em uma frase ou duas. É só dizer, foi usado fulano com esse objetivo. Foi usado fulano porque ele contribui para aquilo. E que resultado você encontrou? O resumo traz para você tudo que é essencial para o seu trabalho. Eu recomendo muito que seja o que for que você faça, faça um resumo. O trabalho apresentado em sala durante a graduação melhora. O trabalho levado para um congresso fica mais sólido e vai guiar toda
tua apresentação diante de uma banca na conclusão do seu curso. Vamos bem rapidamente ver o quanto isso é prático. Este é um resumo meu. Aqui você pode ver, né, aluno? Se tiver curiosidade, depois pode ler esse resumo, passo a passo. Mas eu quero só te mostrar as sessões, porque isso é muito importante para visualizar. Esse caso era com edital e sempre comece pelo edital. O que para aquele congresso, o que para a sua instituição exigem como regras locais? Nesse caso, eu tinha que descrever a introdução, eu tinha que descrever procedimentos, objetivo, público-alvo, resultados. Eles já informavam. Lembra o que eu dizia, né, aluno, sobre o número de caracteres, número de linhas, número de palavras? Depois você faz o contar palavras do Word ou do seu editor de texto e você encontra isso sem dificuldade alguma. Agora temos o que apresentar. Você não vai apresentar seu trabalho inteiro, página a página, tudo que você escreveu. Você vai apresentar sessões muito específicas. Você vai apresentar o seu resumo. Vamos observar formatos em que essa apresentação ocorre em eventos, em seminários, congressos, em encontros de estudantes. Nós temos 3 situações normalmente. Nós temos uma apresentação oral, nós temos o banner, que pode aparecer no edital como pôster, que na ABNT aparece como cartaz, e nós temos o esquema de roda de conversa. Esse é um primeiro caso, quando nós temos aquela apresentação oral a que eu me referia. No caso, uma equipe de ex-orientandas minhas, apresentando uma pesquisa de iniciação científica no principal evento científico brasileiro, o Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Normalmente, como você pode ver, né, aluno, há uma banca à frente de professores que não vão dar uma nota, eles vão dar sugestões, recomendações, eles fazem perguntas. Se não souber responder, olha, eu vou procurar a resposta para depois, quando fizer uma apresentação, valendo nota na conclusão do meu curso. Normalmente tem uma plateia pequena, normalmente um pouco distraída, como nesse momento. Mas isso não é o problema. O importante é você falar em público o que você levou. Um segundo formato que pode aparecer é quando nós temos, como nesse caso, constando Vitória, uma apresentação de um cartaz. O cartaz, no caso, vejam, nós temos um cartaz de um lado, outro do outro. Eles ficam sobrepostos sobre suportes. Você sabe onde colocar o seu pela numeração que ele tem. Normalmente o que você terá, tudo é tão baseado no resumo, que como todo resumo tem palavra-chave, aqui nós também temos isso aparecendo como palavra-chave. No caso, eu teria essa foto porque eu era avaliador de cartazes na SBPC nessa ocasião. Vamos ver mais uma situação? Com rodas de conversa, né, aluno, nós costumamos ter pessoas em uma sala de aula, um ambiente muito simples, há muita informalidade. O edital vai informar. Os trabalhos serão apresentados na própria sala, em círculo, eles vão dizer algo semelhante. Olha a informalidade, não há banner, não há cartaz, não há um PowerPoint, não há um data show necessariamente. Há pessoas em círculo ou semicírculo falando sobre suas pesquisas. Vamos deixar isso mais prático entre nós agora, né, aluno? Nós temos aqui um caso real de um cartaz. O cartaz apresentado numa apresentação de iniciação científica por Mariana Cândido, que está aqui também. Diga oi para o Netaluno, Mari. Olá, Netaluno. Mari apresentou esse cartaz. Lembra do que eu falei das partes de um resumo? Lembra do meu resumo que eu te mostrei? Nós temos a introdução, que é aquele momento de contexto, objetivo, nós temos procedimento, fontes, nós temos resultados, e uma coisa que eu recomendo muito que você faça, se você levar um cartaz para um evento, né, aluno, deixe ilustrativo, deixe seus resultados bem aparentes, gráficos, fotos, algo que atraia a atenção de um público que vai te acompanhar. Depois, normalmente, conclusão, e lá no final, pode levantar mais, Mário? No final, nós temos referências, não todas, claro. As referências centrais para seu trabalho, seu marco teórico. Teve lei? Teve algo tirado de um banco de dados? Deixa essas informações fundamentais nessa parte de referências. Na tela. Nós temos então, né, aluno, alguns cuidados
Quando nós falamos, como eu mostrei agora, de um esquema como esse, em que nós temos essa imagem sem cartaz, você terá cada um apresentando o seu trabalho para uma banca do mesmo modo. Porém, qualquer um faz sugestões. A ideia desse formato é todo mundo participar ao mesmo tempo. Então, vá aberto ao diálogo. Volta para mim. Nós temos então, aluno, uma preocupação aqui. Nosso cuidado é, você vai apresentar em um congresso, seja os seus resultados após uma banca, que é muito bom, ou durante a preparação do seu trabalho, para dar segurança, para aprofundar melhor, ouvindo outras opiniões. Mas, de todo modo, a parte que você tem nota é a banca. A parte que aprova ou reprova é na sua instituição de estudos, no seu curso de graduação, a banca. O que fazer diante de uma banca? Vamos ver agora. Não fale além do seu resumo. Defenda seu resumo, articulando objetivos, metodologia e resultados. Não use nem o mínimo nem o máximo do tempo. Te deram 10 minutos para falar, ensaia com 7, 8 minutos. Se você precisar de um pouco mais, você estará garantido. Se você fica muito encostado no mínimo, digamos que eles te deem 5 no mínimo, e você cravou os 5, para de falar, pode parecer para a banca que é insegurança, pode parecer para a banca que não domina o assunto. Então, já que tem mais tempo, exemplifique, ilustre, mas tudo dentro do seu trabalho. Enquanto a banca fizer perguntas, pense, não é para te prejudicar. Só podem perguntar dentro do que você estudou. Para poder organizar de acordo com o que você estudou, você terá seu trabalho em mãos sempre. Leve uma versão impressa dele. Não confie em consultar em um tablet, talvez nem te dê autorização para isso. Leve uma versão impressa e faça anotações durante essas perguntas, não depois. Alguém está perguntando, você já está anotando para já ter segurança na resposta. Discordou dos avaliadores, discordou da banca? Argumente, conteste um pouco. Mesmo que eles mantenham, você mostrou que você tem o que dizer. Ou, se você sente que é só depois corrigir, ou não quer argumentar, quer só se livrar logo daquilo, só agradeça com gentileza. Responda dentro dos limites do que você estudou. O limite não é só tempo. Se alguém te perguntar algo fora de seu texto, olha, diante de tudo isso que você encontrou, o que você vê para os dias de hoje? Você estudou algo no contexto de uma pesquisa de campo em outro estado. Ele diz, e aqui no nosso estado como fica? Você responde, infelizmente. Coloca infelizmente na frente que fica gentil. Infelizmente, isso não correspondia aos meus objetivos, mas será uma grande satisfação em pesquisas futuras incluir. Provavelmente você nunca vai incluir, mas é uma gentileza e todos ficam felizes com gentilezas. O fundamental é ter sempre em mente, ninguém está testando retórica. Volta para mim. Ninguém está avaliando, aluno, seja em um congresso, seja na banca avaliadora do fim do seu curso, se você é um ótimo orador para falar em público. Não. Você não está ali para treinar ser político ou convencimento de alguém. Basta ser claro. Basta clareza. Basta ter objetividade, ser direto nas suas informações e será com certeza um ótimo trabalho apresentado. E é isso que eu recomendo que você faça e o que no final eu desejo a você. Que tenha um ótimo trabalho para apresentar. Bons estudos para você.